Olá a todos. Hoje iremos estudar uma variante textual na oração do Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 6, verso 13. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar novamente essas obras importantíssimas para você que está começando o seu estudo em crítica textual do Novo Testamento, na análise das variantes textuais que aconteceram aí nos textos bíblicos. Essas obras aqui se referem ao Novo Testamento grego da Bíblia. Lembrando a você que a Bíblia, por mais de 15 séculos aí, ela foi copiada à mão. Então isso fez com que os textos bíblicos muitas vezes fossem alterados de forma acidental e às vezes também de forma intencional aí, quando pessoas queriam sustentar suas doutrinas ao seu bel prazer, eles alteravam os textos bíblicos. Eu tenho aqui o Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse é um texto crítico. O que é o texto crítico? É um texto elaborado nos manuscritos mais antigos, segundo os grandes especialistas. Eles chegam à conclusão de que o texto que mais se aproxima do original seria esse aqui, através de métodos científicos aí, acadêmicos. E no final da folha do Novo Testamento, de cada página aí, vai vir com uma nota de rodapé que a gente chama de aparato crítico. O aparato crítico ele vai trazer os manuscritos, as citações dos primeiros bispos, que são os pais das igrejas, que atestam se aquela leitura ali é original ou não. E eu tenho aqui também o livro Variantes Textuais do Novo Testamento Grego, também da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse livro ele vem totalmente em português e ele é um comentário, eu posso assim dizer, com relação ao Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele vai ali detalhar de forma mais clara e específica para que você entenda um pouco mais de como aconteceram e como são essas variantes com relação ao Novo Testamento aí grego. São 1.400 variantes que vão vir aí nesse livro. E aqui eu tenho o Novo Testamento interlinear. Ele vai vir em grego e em português, para que você use como forma de tradução aqui no Novo Testamento, que está totalmente em grego. Então essa obra ela vai vir em grego e em português, e é uma obra muito fácil de ser utilizada. O texto grego aqui já duas edições são iguais, então por isso eu indico que você compre essas três obras para você que está iniciando aí, ou que talvez queira iniciar e que eu aconselho a iniciar o estudo da crítica textual do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. É importante para você que é cristão e que procura seguir a Bíblia. Então, tá aí três obras importantíssimas que eu indico a você comprar. Então a questão é o seguinte com relação à oração do Pai Nosso. O texto vai dizer o seguinte: portanto, orai vós desse modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, ou também livra-nos do maligno, como algumas Bíblias devem trazer essa tradução. Observe bem o seguinte, a questão da oração do Pai Nosso. Que adulteração foi essa feita ao texto? Está vendo essa parte em vermelho aqui? Ela foi inserida tempos depois de Mateus ter escrito o seu evangelho. Exatamente, Mateus, quando ele escreveu ali seu evangelho, não continha esse término aqui, que está em vermelho. Esse término a gente chama ele de doxologia do Pai Nosso, ou seja, um término ao Pai Nosso que foi inserido tempos depois do original ter sido escrito. Alguém, tempos depois, aí, foi lá, pegou o manuscrito, quando fez uma cópia, inseriu essa doxologia, esse final ao Pai Nosso. Ou talvez, até mesmo em algum manuscrito ali, deve ter sido inserido isso, esse término, essa doxologia ao Pai Nosso. Então é isso que nós iremos ver, segundo os especialistas, essa doxologia com relação ao Pai Nosso aí, essa inserção, esse final que foi inserido ao final do Pai Nosso. Então, segundo os especialistas, o Pai Nosso deve terminar aqui com a expressão livrai-nos do mal, e não nos deixeis entrar em tentação, livra-nos do mal ou do maligno. Vamos lá.
No livro Variantes Textuais do Novo Testamento, que é lançado pela Sociedade Bíblica do Brasil, se eu não estou enganado, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma das maiores instituições em termos de Bíblia do mundo, vai dizer o seguinte no capítulo 6, verso 13, com relação ao Evangelho de Mateus. Vai dizer que o verso 13 deve terminar com a palavra maligno, ou livrai-nos do mal, na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal, pronto. Aí já deve começar, em seguida, o verso 14. Então, observe bem o comentário aqui com relação a essa adulteração que aconteceu aí, a oração do Pai Nosso. Eles vão dizer o seguinte: segundo o testemunho de importantes e antigos manuscritos alexandrinos e ocidentais, ou seja, os manuscritos alexandrinos, eles são tidos como os manuscritos mais antigos aí com relação ao Novo Testamento, com relação à Bíblia aí, são manuscritos antiguíssimos com relação ao Novo Testamento. E ocidentais, bem como de comentários sobre o Pai Nosso escrito por pais da Igreja Antiga. O Pai Nosso termina com a palavra maligno. Ou seja, no verso 13 ali, quando os primeiros bispos da igreja, que é chamado de pais da igreja, quando eles mencionavam a oração do Pai Nosso, eles terminavam ali no verso 13 com a palavra maligno, ou seja, livrai-nos do mal. E ponto. E aí já deve se começar o versículo 14, sem a doxologia do Pai Nosso, que foi inserida tempos depois aí. Para adaptar essa oração ao uso litúrgico na igreja antiga, copistas acrescentaram vários finais diferentes com destaque para os seguintes. Então, para adaptar a oração do Pai Nosso no uso da igreja, no uso do culto na igreja antiga, eles adaptaram aí vários finais diferentes após o verso 13, entre o verso 14 aí. Entre o verso 13 e 14, eles colocaram um final aí para enfeitar, assim podemos dizer, a oração do Pai Nosso no uso da igreja, no uso litúrgico da igreja. E um desses finais são os seguintes, existem vários. Vamos atentar para 3 aqui, que são: pois teu é o reino e a glória para sempre, amém. Então eles inseriram isso aqui entre o verso 13 e 14, esse final entre o verso 13 e 14 aí, para a oração do Pai Nosso. Segunda opção também foi: pois teu é o reino e a glória e o poder para sempre, amém. Eles também inseriram aqui alguns manuscritos, vão trazer essa outra forma aqui também, com relação à doxologia, ao final do Pai Nosso aí. E uma outra forma também, mais longa ainda, que é: pois teu é o reino e o poder e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre, amém. Então aqui o camarada, ele já quis sustentar a doutrina da Trindade, ele já fez uma adulteração ao texto bíblico, ele já inseriu ali no final do Pai Nosso uma menção à doutrina da Trindade para sustentar uma doutrina a seu bel prazer. Então você já observa que existem vários tipos de doxologia, vários tipos de finais à oração do Pai Nosso, que é retratado por diferentes manuscritos aí. Então chega-se à conclusão de que esse final aqui do Pai Nosso, seja um desses 3 aqui ou entre outros, não passa de uma inserção, ou seja, algo que foi inserido ao texto bíblico aí, tempos depois do original ter sido escrito. Então, vamos adiante. Já o Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma edição crítica, uma edição baseada nos melhores manuscritos mais antigos, que traz um texto grego e um aparato crítico, uma nota no seu rodapé, que dá testemunho se tal leitura é original ou não. Então observe aqui o texto grego dessa edição, o verso 13 termina com a palavra maligno, ou livrai-nos do mal, na oração do Pai Nosso. E não existe aquela doxologia, aquele término, aquele embelezamento que foi inserido tempos depois, entre o verso 13 e 14. E se nós descermos mais um pouco aqui, nós temos o aparato crítico, que é a nota que vem no rodapé da página. O aparato crítico, ele vai trazer o testemunho de quais manuscritos, quais bispos das igrejas atestam se tal texto ali é original ou não. E observe que os críticos, os especialistas da Sociedade Bíblica do Brasil, eles
trazem aqui esse texto sem a doxologia, sem aquele término do Pai Nosso entre o verso 13 e 14, eles classificam aqui com a forma A, ou seja, eles não tiveram dificuldade em escolher que esse texto aqui é o mais próximo possível do original. Então, quando os críticos eles têm pouca ou nenhuma dificuldade em classificar aí um texto, se é original ou não, eles classificam como A. Se eles tivessem uma dificuldade aí, um tanto maior, em classificar se tal texto aí, em chegar a uma decisão em qual texto seria original ou não, eles classificariam com a forma B. Mas, se eles tivessem uma dificuldade maior ainda em decidir qual texto seria original ou não aqui, eles classificariam com a forma C. E quando eles têm aí uma grande dificuldade ou não sabem provavelmente qual texto aí seria original ou não, eles classificariam com a forma D. Mas observa-se aqui, preste bem atenção, que eles classificaram esse texto aqui sem a doxologia do Pai Nosso com a forma A, ou seja, eles têm a plena certeza, não tiveram dificuldade alguma em estabelecer que esse texto aqui é o que mais se aproxima do original escrito, segundo o testemunho de tais manuscritos aqui. Observe, o Códex Sinaítico. O Códex Sinaítico, ele é do ano mais ou menos 350 aí da nossa era, ou seja, 300 anos aí após a morte de Cristo, foi escrito esse códex aqui, essa cópia do Novo Testamento, da Bíblia aí, que traz o seguinte: se você for na sua internet e digitar Códex Sinaíticos, esse manuscrito está disponível na internet, esse códex está disponível na internet, você pode fazer a consulta, que é o que faremos agora. Você escolhe aqui do lado direito o livro de Mateus, exatamente, e aqui em cima você vai escolher o capítulo de número 6 e o verso de número 13. Você pode confirmar aí no número 13 aqui. Então você pode ampliar aqui também o texto desse códex que está disponível na internet, foi disponibilizado na internet aí com relação a esse códex. Você dá um zoom aqui e simplesmente você pode fazer o seguinte: você vem do lado direito aqui, nós temos a versão em minúsculo, aqui está em maiúsculo, o códex foi escrito em maiúsculo, e aqui uma versão em minúsculo, e aqui em inglês e entre outras línguas. E observe-se o seguinte, o verso 13 ele começa aqui, ó. E o verso 14 também começa aqui. Se você pegar aquela edição que eu indiquei, aquela edição interlinear em que ela vem em grego e em português, você pode fazer o seguinte, comparar aqui o verso de número 13. Observe o seguinte, que o verso de número 13, ele termina aqui com a palavra maligno. E você pode comparar a palavra aqui com aquela versão interlinear. A palavra maligno termina aqui. E que após ela, inicia-se o verso de número 14. Então você já observa-se que o verso de número 14, ele inicia-se aqui já no manuscrito. Você pode também consultar aqui da seguinte forma. Observe. Aqui inicia-se o verso de número 14, você pode comparar. E a palavra maligno, ela já vem logo aqui, ó. Então, o que é que acontece? Através dessas obras aqui, você pode simplesmente confirmar de que a doxologia do Pai Nosso, aquele término ao Pai Nosso que foi inserido entre o verso 13 e 14, ele não existe nos manuscritos aí antigos gregos da Bíblia. Então, vamos adiante o seguinte, o Códex B ele é mais antigo ainda do que o manuscrito sinaítico aí. Então ele também não vai trazer a doxologia do Pai Nosso, o D, o Z, o 0170, família 1, 205, o lecionário 547, a Ítala, outra versão bíblica aí, também, entre seus outros manuscritos aqui, não vai trazer essa doxologia entre o verso 13 e 14, assim como a Vulgata, a Copta, o Diatessarão, o Orígenes, que é um dos primeiros bispos da igreja, também não vai trazer entre o verso 13 e 14 aquele final, aquele embelezamento aí da oração do Pai Nosso. Ele não vai trazer. Cirilo de Jerusalém, Gregório de Nissa, Cirilo, Tertuliano, Cipriano, Ambrósio, Ambrosiastro, Cromácio, Jerônimo,
de cada 6 vezes aí que ele citou 5, vão atestar de que ele citou sem aquela doxologia. Agostinho também, o pai Agostinho também não vai trazer aquela doxologia nos seus escritos. Então, esses pais da igreja aqui, que foram citados, quando eles citam a oração do Pai Nosso, eles citam sem a doxologia, sem aquele término ali entre o verso 13 e 14. Então, você observa que, segundo tais testemunhos que é apresentado aqui no aparato crítico do texto, do Novo Testamento grego lançado pela Sociedade Bíblica do Brasil, chega-se à conclusão de que tal doxologia, tal término à oração do Pai Nosso, não poderia ter existido no manuscrito original de Mateus. Mateus, quando escreveu seu evangelho, não escreveu com tal doxologia. Wilson Paroski, um grande especialista, ele é cristão, adventista, brasileiro. Em seu livro Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, lançado pela Sociedade Bíblica do Brasil, também, na página 202, em sua conclusão em Mateus 6,13, ele diz: há pouca ou nenhuma dúvida, portanto, de que a doxologia do Pai Nosso consiste num acréscimo posterior e que o texto grego de Mateus 6,13 deve terminar com a palavra maligno ou livrai-nos do mal, contrariando assim a herança do texto recebido. Então, para esse grande especialista, esse cristão também, ele chega à conclusão de que aquele final que foi inserido ao Pai Nosso entre o verso 13 e 14, que nós chamamos de doxologia, não passa de um acréscimo feito tempos depois do original ter sido escrito. A qualidade dos manuscritos que apoiam a omissão da doxologia em qualquer de suas formas e a diversidade dos tipos textuais que eles representam são fundamentais para essa conclusão, como também o é sua completa ausência no texto paralelo de Lucas. Então, o próprio texto de Lucas, que também faz menção ao Pai Nosso aí, não traz essa doxologia aí do Pai Nosso, não traz esse término após o verso 3 aí no Pai Nosso. Então, para esse grande especialista, nesse livro, eu indico você comprar esse livro, é uma excelente obra, eu tenho ela aqui em casa. Ele chega à conclusão de que tal doxologia, tal final à oração do Pai Nosso, que é inserido entre o verso 13 e 14, não passa de uma adulteração ao texto bíblico. Já Kurt Aland e Barbara Aland, ou os Aland, eles chegam à conclusão de que também a doxologia, o final com relação ao Pai Nosso, ali no verso 13, não passa de um acréscimo. Esses são americanos, eles são especialistas também em crítica textuais, as obras deles são utilizadas por muitos especialistas no mundo também, e eles chegam à seguinte conclusão: a assim chamada doxologia do Pai Nosso, que é pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, que é inserida ali no verso 13, foi relegada ao aparato crítico nas edições gregas e no número cada vez maior de traduções modernas. Ela aparece entre conchetes. Então você observa que algumas bíblias aí vai trazer essa doxologia, esse término à oração do Pai Nosso ali, entre conchetes. Por quê? Indica de que não é original, mas que é uma forma utilizada antigamente na igreja aí. Embora não seja original, mas por conta da tradição que é utilizada nos textos antigos, eles deixam aí dentro da Bíblia, mas entre forma de parêntese ou entre conchetes. E há motivos para tanto, pois também nesse caso se aplica o argumento: se tivesse constado no original do Evangelho de Mateus, quem teria eliminado esta parte? Também, neste caso, a variação de formas dessa doxologia mostra que se trata de um acréscimo posterior, ou seja, existem tantos términos à oração do Pai Nosso, tantas doxologias diferentes uma da outra, como eu já apresentei 3 aí, de que ele chega à conclusão de que é o seguinte: não passa de uma adulteração. Ou seja, são tantas formas diferentes de término aí, que se tratava de uma coisa pessoal de alguém aí, que ele fazia um término à oração do Pai Nosso. Seria então algo aí que foi inserido tempos depois. Essa doxologia surgiu por uma razão óbvia. Ao ser recitado em particular e na igreja, o Pai Nosso parecia incompleto e clamava por uma conclusão. Então,
as pessoas aí antigamente, quando eles pegavam o manuscrito ali, a cópia da Bíblia, eles quando recitavam o Pai Nosso pessoalmente ou na igreja mesmo, eles viam aí como algo que precisava de um final, mais aí embelezado. Então o que é que eles fizeram? Fizeram um final embelezado. E é tanto que existem vários finais diferentes, várias doxologias com relação ao Pai Nosso aí, umas diferentes da outra. Esse acréscimo deve ter surgido num período bem remoto, ou seja, bem no início mesmo da igreja, pois já aparece no Didaquê, que é de mais ou menos do ano 100 depois de Cristo. Então o próprio Didaquê, que é uma versão bíblica aí, dos textos bíblicos, do Novo Testamento, podemos assim dizer, que já é mais ou menos do ano 100 depois de Cristo ali, ele já traz essa doxologia aí, mas os manuscritos gregos, muitos aí, não. Então indica de que tal coisa não passa de uma tradição que foi inserida aí dentro do texto, ou seja, algo pessoal que foi inserido dentro do texto aí, um término. As pessoas queriam embelezar a oração do Pai Nosso, queriam embelezar o seu término aí, e fizeram vários finais diferentes, vários termos diferentes aí, várias doxologias diferentes para o texto do Pai Nosso. Eu indico você comprar também essa obra, é uma obra importantíssima. O Nestle Aland, essa edição grega do Novo Testamento, uma edição americana, lançada nos Estados Unidos, é de referência mundial. Especialistas no mundo inteiro a utilizam nas suas traduções, em seus trabalhos acadêmicos, assim para produzirem Bíblias também. Eles também não trazem a doxologia do Pai Nosso, ou seja, aquele término que foi inserido entre o verso 13 e 14 aqui, ele não traz também. E também essa obra, ela é baseada nos manuscritos mais antigos também, segundo testemunhos dos manuscritos antigos, e também traz um aparato crítico aqui, indicando os testemunhos que atestam que tal leitura é original ou não. Então, se nós observarmos aqui entre o verso 13 e o verso 14, não vai trazer aquela doxologia. Você pode utilizar aquela versão também que eu indiquei, uma edição interlinear, grego em português, para que você possa traduzir tal texto. E se você observar aqui, a palavra maligno aqui termina no verso 13 e logo após começa-se o verso 14 aqui no Novo Testamento grego dos Nestle Aland. Então, mais uma edição importantíssima, acadêmica, feita por grandes especialistas, que chegam à conclusão de que o final, entre o verso 13 e 14, aí, aquela doxologia, não passa de um acréscimo que foi inserido posteriormente ao texto bíblico. Chegamos à conclusão que a oração do Pai Nosso, segundo os grandes especialistas e com testemunho dos melhores manuscritos, nos leva a crer que seja a forma mais curta, ou seja, sem a doxologia em quaisquer de suas formas. Ou seja, a oração do Pai Nosso, que termina ali no verso 13 do capítulo 6 de Mateus, ela não possui essa doxologia, pois teu é o reino, porém, e a glória para sempre. Amém. Também não vai trazer esse outro tipo de doxologia aqui, pois teu é o reino, a glória, o poder para sempre. Amém. E muito menos essa forma trinitariana, pois teu é o reino, o poder e a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo para sempre. Amém. Isso aí não passa de acréscimos que foram inseridos no verso 13 ali, após o término da oração do Pai Nosso, para embelezar tal oração no uso litúrgico da igreja. Então o texto do Pai Nosso que mais se aproxima do original seria: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno. Então, você observa que tudo o que vem aqui entre o verso 13 e 14, qualquer uma dessas doxologias aqui apresentada, não passa de um acréscimo que foi inserido ao texto bíblico tempos depois do original ter sido escrito, segundo os grandes especialistas, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil e entre outros que foi apresentado nesse estudo. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe, não deixe de compartilhar e de se inscrever também e de dar o seu joinha no nosso canal para que você possa ter mais atualizações e para que eu possa estar dando continuidade nesse trabalho com relação às variantes que aconteceram ao texto bíblico.